caros telespectadores, estou a falar-lhes aqui num ponto da Beira Alta. Isto aqui onde eu estou é Beira Alta. Bom, mas daquele lado, aquelas serras que viram, aquilo já é Trás-os-Montes. E entre Trás-os-Montes e a Beira Alta corre um rio. Todos sabem qual é. É o grande Rio Douro. Vêem essas encostas acima, onde se cria o generoso vinho do Porto. Do Porto é como quem diz, mas o vinho do Rio Douro. Este ponto aqui é um ponto especial porque é um lugar da confluência de dois rios. O Douro já ouviram e agora vão ver o outro, que é o Tedo, o rio Tedo. E é exatamente o ponto de confluência do Tedo com o Douro que fica uma quinta muito bonita, a Quinta do Tedo. Estou a falar-lhes precisamente na Quinta do Tedo, uma quinta particular. Eu devo à amabilidade dos proprietários terem-me deixado vir aqui filmar esta paisagem maravilhosa. Bom, mas há aqui, ao longo do rio, muitos outros sítios que não são privados. Há hotéis, há miradouros, há lugares lindíssimos. E eu estou a chamar a atenção exatamente para isto. Estou-lhes a falar no princípio de junho. Muita gente está a preparar as suas férias. Porque é que não vamos fazer umas férias aqui no Val do Douro? Uma região rica de tudo, de monumentos, de sabores, de costumes, de romarias, de alegria, de gente. O concelho em que estou a falar é o de Armamar. Logo a palavra é bonita, Armamar. Não sei de onde vem, também ninguém sabe. E quem lhes disser Armamar vem daqui ou vem dali, tudo isso são fantasias. É verdade que na Idade Média se dizia erma, não era arma, era ermamar, mas também não se sabe o que é que isso quer dizer. É um concelho que não é grande, tem 112 km quadrados. 112 km é, portanto, um concelho pequeno. Em Portugal isto é um concelho pequeno. E 112 km, a grande maior parte é de serranias, é uma terra violenta, mesmo assim com muita gente. Há aqui cerca de 7.500 habitantes, e uns habitantes que vivem bem. É uma terra sem miséria, uma terra sem desemprego, é uma terra sem imigração. Os imigrantes estão até a voltar, porque é uma terra que, entretanto, descobriu um caminho novo. Estou-lhes a falar aqui diante dos vinhedos, mas Armamar é a capital da maçã. Da maçã. É uma coisa surpreendente, como aqui este canto da Beira Alta descobre uma riqueza nova na velhíssima maçã, como sabem já vem dos tempos do Adão. É um sítio lindíssimo este. Eu até acho que a principal diferença que há entre Armamar e o Paraíso de Real é que daqui ninguém é expulso lá por comer a maçã. O que estão a ver agora é o Vale de Gugim. Reparem, há imensos barracões. Fica-se com a ideia, naturalmente são muitos pavilhões industriais. Não são. São grandes armazéns frigoríficos para guardar maçãs. A maçã aguenta cerca de um ano, desde que seja mantida, claro, em armazéns frigoríficos. E aqui todo este vale há 100 anos pouco dava, porque tinha vindo a filoxera e o míldio mataram as vinhas que havia por aqui, não houve forma de substituir essas vinhas. Isto nos princípios do século XX. Eram terras muito pobres, muito pobres. Aparece um homem muito competente, o engenheiro Francisco Manuel de Vilhena, que é diretor-geral dos Serviços Agrícolas, e que aí por 1930 passa por aí e conclui: isto é um sítio ideal para a produção da maçã.
E é ele quem mete os primeiros pomares de macieiras na terra. Tinha razão, é o melhor sítio para fazer maçãs. Hoje, esta região produz mais de 75 mil toneladas, quer dizer, a terça parte das maçãs feitas em Portugal são aqui no redondo deste concelho. Há 1.800 hectares só com macieiras. Fazendo a conta ao número de maçãs por hectare, posso lhe dizer que deve haver cerca de 1.080.000 macieiras. Bom, e como os habitantes são só 7.500, temos que há 225 macieiras por cada habitante do concelho. Estes números são curiosos porque, reparem, não há ninguém no mundo capaz de comer as maçãs de 225 macieiras. Portanto, tudo isso, a grande maioria disso, é para a exportação. Estes milhões de maçãs destinam-se às grandes superfícies de todo o nosso país. Realmente o mercado da maçã é muito disputado, muito. Quem for aí a qualquer dessas grandes superfícies pode encontrar realmente a maçã portuguesa, mas ao lado está a maçã espanhola, a maçã francesa, a maçã italiana, a maçã da Nova Zelândia, a maçã da Argentina. Os preços andam todos à volta do mesmo. Bem, mas há um facto. A maçã portuguesa é realmente melhor. Melhor porquê? Porque é portuguesa? Não, não é isso, não é isso. Esta maçã que estão aqui a ver, estão as caixas e em baixo diz maçã de montanha. Estas maçãs são todas criadas em pomares de altitude, onde há uma grande oscilação térmica. Muito calor no verão, muito frio no inverno, e isso cria um tipo de polpa, um tipo de sabor que é diferente de quaisquer outras maçãs do mundo. Em histórias de maçãs há até aspectos muito curiosos. Eu tenho agora junto de mim uma caixa com estas lindíssimas maçãs. Reparem que isto é a Jona Gored. A Jona Gored. Esta maçã é tão boa e tão bonita que o senhor telespectador não pode encontrá-la no mercado. E não pode porque é proibido vendê-la. Proibido porquê? Exatamente por isso. Porque é boa demais. Excede a calibragem fixada na legislação internacional. Bom, e estas maçãs é um pouco como as pessoas. Se são muito más, não cabem nos empregos. Mas também, se são boas demais, mandam-nas embora dos empregos. Nisso, as maçãs são como a gente. Um dos lugares mais bonitos do concelho de Armamar é aqui o Monte de São Domingos, da Capela de São Domingos. Eu estou a falar justamente em frente do pórtico da capela. Veem que é uma coisa manuelina, isto é do princípio do século XVI, deve ter sido mandado construir pelo rei Dom Manuel. Daqui avista-se um panorama extraordinário. Na nossa frente fica a cidade de Lamego, muito perto. Ali embaixo avista-se também muito perto a cidade da Régua. Mais longe estão a ver a cidade de Vila Real. Bem, é realmente uma vista espantosa. Mas não é só a paisagem que aqui é emocionante, é também a história. Esta capela
foi mandada fazer num lugar que era considerado sagrado pelas populações desde há muitíssimo tempo. Aqui no alto destes rochedos dizia-se que havia um templo, ou pelo menos um santuário ligado à fertilidade. As mulheres estéreis que não conseguiam ter filhos vinham com os maridos aqui ao alto dos rochedos e ali num leito de pedras dizia-se que ali conseguiam vencer essa esterilidade e portanto trepavam, faziam este sacrifício, trepavam até ao cimo do monte para conseguirem ser mães. Ainda hoje tem muita veneração, estão ali lâmpadas, velas de mães que continuam a vir aqui acender luzes para conseguir ter filhos. Mas uma lenda muito forte e permanente que há aqui é de que o próprio rei Dom João II estava casado com a rainha Dona Leonor, a famosa rainha que depois fundou as Misericórdias, mas o casamento não conseguia dar fruto. Quer dizer, eles não conseguiam ter um herdeiro para o trono português. Então o rei vem com a rainha, lá estiveram naquela pedra e passados os 9 meses lá vem um rabente para o trono, que é o infante Dom Afonso, em quem o rei Dom João II depositava grandes esperanças por uma razão. Nessa altura discutia-se muito o problema da unidade das várias nações ibéricas. Não há dúvida que havia uma tendência para se unirem, mas qual era o papel dos portugueses nessa união? Iam ser, assim, uma nação satélite que ia na cauda das outras, fazia parte do conjunto? Ou, pelo contrário, ia ser a nação da frente, a nação coroada, era o rei de Portugal, que seria rei de todas as nações ibéricas, com a capital em Lisboa? Era isso que se discutia. Ora, o nosso Dom João II tinha o projeto de que, se um príncipe português casasse com uma possível herdeira do trono de Castela, podia vir a ser rei de toda a Espanha. E esse sonho ele teve-o para o tal menino que nasceu, que era o infante Dom Afonso. De facto, depois de uma negociação muito difícil, muito demorada, muito astuciosa, Dom João II consegue casar esse príncipe com a filha dos reis católicos, filha e eventual herdeira dos tronos de Aragão e Castela, e por essa forma a capital seria Lisboa e o rei seria português. Só que, como sabem, esse príncipe também não foi longe. Quando cavalgava na Ribeira de Santarém, cavalgava de braço dado com um fidalgo, mas o cavalo dele tropeçou, o príncipe caiu, partiu o pescoço, e lá se foi o príncipe, e lá se foi o sonho. O nosso rei Dom João II voltou a ficar sem herdeiros legítimos para o trono, e quem vem a herdar depois a coroa portuguesa é um primo, o rei Dom Manuel. É justamente o rei Dom Manuel quem manda construir esta igreja do nome de São Domingos. Não é o São Domingos de Gusmão, é um São Domingos mais antigo, visto que já no século XII se chama este monte Monte São Domingos, e nessa altura o São Domingos de Gusmão ainda não tinha nascido. Portanto, temos que aceitar, com certeza, que não iam pôr ao monte o nome de um santo que só daí a muitos anos é que havia de nascer. Hoje, o monte tem alguns problemas, eu queria lhes falar num. É que aqui, mesmo junto ao muro da capela e num dos rochedos do tal santuário antigo, amarraram um cabo de aço
uns cabos que estão a prender além uma torre da televisão. Eu bem sei que se não fosse aquela torre, ninguém estava a ouvir nada do que eu aqui estou a dizer. Portanto, a torre presta um excelente serviço. Agora, com certeza que havia maneira de prestar esse serviço sem fazer esta ofensa à paisagem. Era possível colocar esta torre num ponto que ofendesse menos todo este cenário histórico, todo este conjunto. Eu sei que a Câmara de Armamar está interessada em conseguir remover daqui este aparelho e oxalá que o consigam depressa. Bem, mas voltando a essa questão da unidade ibérica, o problema teve uma solução muito diferente daquela que Dom João II tentou preparar. E a solução foi esta. O nosso rei Dom Manuel casou uma filha, uma princesa muito bonita, Dona Isabel, com o imperador Carlos V, imperador que era também rei de Espanha. Desse casamento nasce um príncipe, Filipe II, que depois, quando em 1580 se põe a questão de saber quem é que há de ser rei de Portugal, claro, veio Filipe II e diz com toda a razão: eu sou neto del rei Dom Manuel. E era neto porque era filho de uma filha. Houve realmente outros candidatos, mas quem triunfou foi o Filipe II. E assim, em 1580, Portugal entrou na órbita das nações ibéricas, mas a corte ficou em Madrid e não veio para Lisboa. Essa situação mantém-se até 1640, como sabem. Em 1640 há uma revolta de fidalgos em Lisboa, e essa revolta triunfa, é aclamado rei de Portugal o Duque de Bragança, Dom João IV, mas houve muitos fidalgos que não concordaram, muitos. E houve, sobretudo, logo a seguir à revolta, o arcebispo de Braga, um arcebispo, Dom Sebastião de Matos de Noronha, era um homem de grande influência, de grande autoridade, e que resolveu organizar uma revolta para voltar ao domínio filipino, para acabar com esse movimento do Duque de Bragança, que muitos fidalgos achavam perigoso. Perigoso porquê? Pois a Espanha tinha um poder incomparavelmente maior que nós. Como é que a gente ia fazer uma guerra contra a Espanha? Parecia uma loucura. Isso era realmente, era pior, era quase como nos meter debaixo de um comboio. Disparate. Então, o arcebispo de Braga organiza uma grande conspiração e mete nisso um jovem e talentoso sobrinho que era nem mais nem menos que o Conde de Armamar. Uma figura hoje quase esquecida. Eu estou em Armamar a recordar o primeiro e único Conde de Armamar. Também foi conde só durante 2 anos. Ele foi feito conde aos 22 anos, conde pelo Filipe IV, porque realmente era um rapaz de grandes qualidades. Além disso, era sobrinho do poderoso arcebispo de Braga. Eu creio que isso teve muita importância para o fazerem conde. Bom, e o arcebispo foi logo àquele moço que foi recorrer para fazer a revolta que devia pegar fogo a Lisboa. Naquela confusão saltavam ao passo, matavam o rei. Entretanto, as tropas espanholas intervinham para repor a paz em Lisboa e ficaríamos outra vez no conjunto da monarquia espanhola. Só que tudo isso foi descoberto, porque eles andavam a aliciar pessoas para a Revolução. Houve alguns que não concordaram, foram ter com o Dom João IV, contaram-lhe toda essa trama, foram todos presos e no verão de 1641
Portanto, 2 anos depois de ter sido feito conde, aos 24 anos, o jovem Dom Rui de Noronha, primeiro conde de Armamar, viu a cabeça cortada à machada no Rossio. Ele, o Marquês de Vila Real, vários outros fidalgos, os plebeus que se meteram nisso, ainda foi pior, porque esses amarraram-nos a uns cavalos e fizeram-nos em pedaços ali no Rossio. Foi uma sangueira, mas realmente era indispensável para manter o movimento da independência nacional. Porque afinal, apesar da tal guerra parecer uma loucura, nós fizemos-la e ganhámos-la. E a isso devemos ser hoje uma nação independente. Outro lugar inesquecível aqui em Armamar, mesmo no centro da vila, é este miradouro da Miserela. Bom, chama-se mirador, como veem, é um miradouro, e que dá para um vale a que chamam Vale da Miserela. Isto também deu origem a uma lenda curiosa, que eu lhes vou explicar. Mas vamos ver o Vale da Miserela de outra direção. A Miserela é esta pequena cascata que estão a ver na nossa frente. É um trecho da ribeira de Temilobos, nome bonito, Temilobos. Ribeira importante porque ali rodavam as rodas das azanhas que moíam o pão e com aquela água se regavam as fazendas dos primeiros habitantes. Ora bem, o que é curioso é como é que apareceu esta palavra Miserela. Surgiu uma lenda bonita, para explicar o vocábulo, porque eu penso que primitivamente, tanto esta como as outras miserelas que há, teriam tido um nome muito mais plebeu, muito mais, enfim, menos bonito. Aqui dizem que se passou o seguinte: vinha uma pastorinha e a encher a sua cântara na água da ribeira, quando de dentro do penedo ouviu uma voz: acudam-me, acudam-me, tirem-me daqui. A pastorinha ficou intrigada, então como é que dentro de uma pedra estava uma voz, e perguntou: mas quem és tu? Eu sou uma moura encantada. Então, e para te desencantar, o que é que eu devo fazer? Olha, para me desencantares, tens que ir arranjar uma broinha com 4 patas. Eu julgo que isto é uma alusão à importância do gado. Uma broinha com 4 patas. Depois, à meia-noite, na noite de São João, tens que bater com a broinha aqui neste rochedo. Se fizeres isso, eu saio daqui e dou-te todo o ouro e prata que guardo nestas entranhas. Bom, parece que nunca fizeram isso e a moura lá continua encantada. Mas a rapariga disse também: eu vou fazer. E tu, como te chamas? Perguntou à moura. E a moura só disse uma palavra mais. Disse: miserere. Miserere, claro, é o infinito de um verbo latino que significa, em português, tende pena de mim, piedade para mim, miserere. E de miserere nasceu Miserela. É claro que isto é uma lenda, exatamente como também a história do Dom João II a dormir lá na pedra com a rainha. É uma lenda, mas é uma lenda curiosa porque representa a linguagem do púlpito, que, de certo modo, purificou o nome e, através da introdução de um latinismo, miserere transformou aquilo em Miserela.
muito mais que ver aqui em todo o concelho de Armamar. Não deve deixar-se visitar, por exemplo, a aldeia de São Martinho das Chãs. Tem lá uma igreja do século XIII. Na fachada tem uma coisa muito curiosa. A corda com que se tocava ao sino do campanário fez na parede um roço mais fundo que um palmo. Durante mais de 500 anos, aquela corda puxou pelo sino que tocava as alvoradas, tocava afinados, tocava a rebate. Agora mudaram o campanário, está numa torre ao lado, mas toda a aldeia é um encanto. Ou aqui perto também, a aldeia medieval de Gojubim. Ainda lá tem uma rua da Idade Média, perfeitamente, ainda lá tem um pelourinho, porque ele já foi concelho. Mas para mim, o que há de mais surpreendente em Armamar é o ar que se respira. É uma atmosfera que rescende a aromas vegetais. É difícil dizer exatamente qual é aqui o aroma que predomina, porque tudo se mistura. Realmente é o urze, é realmente a giesta, é esta flor de sabugueiro que é uma nota marcante, é o zimbro, é a trovisqueira, é o medronho, a urze em flor, o sumagre. Tudo isto cria uma espécie de... é um perfume inebriante. Só por isso vale a pena vir a Armamar. Aqui o feriado municipal e a festa da terra, é no dia 24 de junho, é o dia de São João. Calha a uma segunda-feira. O senhor telespectador, permita-me esta sugestão. No próximo São João, venha a Armamar e vai descobrir uma das parcelas mais inebriantes de todo o território português.